Olá pessoal, estamos de volta trazendo agora mais uma questão da NR35, a nossa norma de segurança para trabalhos em altura. E essa questão foi feita pela banca Fundep. Ela fez o concurso para o Departamento Municipal de Água e Esgoto lá de Uberlândia, em Minas Gerais. O concurso aconteceu em 2020 e eu escolhi essa questão porque ela é uma senhora sacanagem com quem está estudando. Quer ver? Então logo depois da nossa vinheta a gente vai responder mais essa questão. Agora sim vocês vão entender porque que eu falei que essa questão é uma senhora sacanagem com quem está estudando. Olha só, diz o seguinte: referente aos riscos inerentes ao trabalho em altura, a análise de riscos, de acordo com a NR35, deve considerar. Então vamos lá, a NR35 ela vai falar sobre trabalho em altura, tranquilo. Tem vários riscos que envolvem inerentemente o trabalho em altura, ou seja, eles já são intrínsecos do trabalho em altura. Mas além desses riscos, a análise de risco deve considerar outros riscos. Que riscos são esses? E aí a banca coloca aqui 4 riscos e ela quer que você diga quais deles estão certos e quais estão errados. Vamos lá? Ela diz que um risco que deve ser considerado na análise de risco é o risco das condições meteorológicas adversas. O segundo item, ela fala que representa aí um risco específico dos trabalhos simultâneos que devem ser considerados na análise de risco. O terceiro item, ela fala que deve ser considerado aqui também na análise de risco o local e o horário em que os serviços serão executados. E o quarto item, ela fala que também deve ser considerado na análise de risco o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. E aí, o que você achou? Para e pensa um pouquinho. Eu resolvi essa questão, eu acabei acertando a questão, mas eu parei muito para pensar. E era aqui que eu queria chegar. Se você for analisar com muita calma, todos esses itens fazem muito sentido. Faz muito sentido. Concorda comigo que se eu estou fazendo uma análise de riscos sobre um trabalho em altura, eu vou considerar as condições meteorológicas. Então tá na cara que tá correto. Riscos específicos em trabalho simultâneo. Imagina, o trabalho em altura acontece simultaneamente a um trabalho com eletricidade, por exemplo. Imaginou aqui, ó, um trabalho simultâneo que tem um risco específico. Então eu tenho que levar em consideração, sim, na análise de risco. Pensa aqui a questão do horário e do local dos serviços que serão executados. Imagina aqui um local onde tem grande circulação de trânsito, de veículos, ou então movimentação de elevadores próximo. Ou então um horário, imagina essa atividade ser noturna. Atividade noturna já é um pouco diferenciada. Então, aqui a gente vê que a terceira também faz todo sentido. O quarto item fala que o isolamento e a sinalização devem ser levados em consideração. E faz sentido sim. Por quê? Porque aquela área onde você vai realizar o trabalho, ela não é uma área de livre acesso para qualquer pessoa. Não, não, não. Aquela área tem que ser sinalizada e tem que ser isolada devidamente. Somente as pessoas que vão estar ali próximo, que precisam estar próximo do trabalho em altura, é que estarão naquela área. Tem que haver um controle. Então, todas elas fazem sentido. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: ah, então, Caio, muito simples. A resposta é: todas as alternativas estão corretas. E tá errado. Está errado. Não existe todas as alternativas. Você concorda comigo que se nessa questão tivesse uma letra E dizendo assim: todos os itens estão corretos, a maioria das pessoas iam marcar e ia passar para a próxima questão? Iam sim. A maioria ia fazer isso. Por incrível que pareça, a banca Fundep fez uma senhora pegadinha nessa questão e eu tinha que trazer ela aqui no Segurança Simplificada. Eu tinha que mostrar isso aqui para vocês. Olha só, o item 3 está falando que deve ser considerado na análise de risco o local e o horário em que os serviços serão executados. Faz todo sentido. Mas a norma não fala disso. Ela fala do local, mas ela não fala do horário. Eu sei que uma atividade de trabalho em altura, que vai ser realizado noturno, deve ser levada em consideração. Faz todo sentido. Se é de dia, se é de noite, faz uma diferença violenta. Mas, observe o enunciado. Ele está falando aqui de acordo com a NR35. Então ele está perguntando o que está escrito na NR35. A NR35 ela não menciona nem trabalho à noite nem noturno. As palavras noite e noturno não estão escritas nesta norma. Eu sei que é uma pegadinha violenta, mas eu tinha que trazer para você ficar esperto com esse tipo de coisa. Tudo bem?
Agora eu vou trazer para você todas, eu falei todas as condições, todos os riscos aí que devem ser considerados na hora de você fazer sua análise de risco, além dos inerentes ao trabalho em altura. Tudo que está escrito lá na NR35. Mas antes disso, não esqueça, olha aqui em cima, ó, inscreva-se no canal. E você tá gostando dessa questão? Deixa o like, Eu sei que é chato ficar pedindo, mas tem que deixar o like. Deixa o like, faz o canal crescer. Clica no sininho aí para receber notificações. Quando chegar aí mais vídeo, você vai ficar sabendo, porque você vai ser notificado pelo YouTube. Tranquilo? Agora eu vou trazer para vocês o que é que tá dizendo. A NR35 diz assim, ó: a análise de risco deve, além dos riscos inerentes do trabalho em altura, considerar, primeiro, local em que os serviços serão executados em seu entorno. Observou? Local, não fala do horário, somente o local. Isolamento e a sinalização em torno da área de trabalho, o estabelecimento de sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas adversas, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação do uso de sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes e às orientações do fabricante ou projetista e os princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. E se você acha que é só isso, negativo, ainda tem mais. Olha aqui. A linha F fala que também deve ser considerado o risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentarem riscos específicos, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contido nas demais normas regulamentadoras, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e planejamento do resgate de primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador, ou seja, para o trabalhador não ficar muito tempo suspenso pelo cinto. Outros dois itens aqui que também devem ser considerados é a necessidade de um sistema de comunicação e a forma de supervisão do trabalho em altura. Todos esses itens devem ser considerados além dos riscos inerentes do trabalho em altura. É isso que diz a NR35. Agora para e pensa. O fato da banca ter colocado como pegadinha local e horário, colocou o horário junto com o local, justamente para que você não percebesse. Então fique muito esperto, fique muito atento e para a gente fechar a nossa questão, a gente vai responder qual é a alternativa correta. Tá dizendo aqui, ó. São os riscos que devem ser considerados nessa análise. A nossa resposta certa, o nosso gabarito, é a letra D de dado. Apenas os itens 1, 2 e 4. Itens 1, 2 e 4. Como aqui, entre as alternativas, não existe nenhuma com todas as alternativas corretas, aí faz você pensar, então deve ter alguma delas que está errada. Se eu tenho 4 itens e não tem nenhuma que mostra que os 4 itens corretos, então deve ter alguma errada. Aí você fica ali pensando. Se a banca tivesse colocado essa opção, a imensa maioria das pessoas teria marcado e passado para frente. Mas você não vai fazer isso. Você acabou de revisar todos os itens, todos os riscos, além dos riscos inerentes do trabalho em altura, que devem ser considerados na análise de risco. Eu espero que você tenha gostado dessa questão, eu espero que ela tenha contribuído aí para os seus estudos para concursos públicos. Um grande abraço e bons estudos.